Uma mãe que assiste a 90 convulsões diárias da filha adolescente com 17 anos não sabe o que é paciência. Uma mãe dessas não lida com os procedimentos estatais burocráticos ou com meias soluções. Enxerga apenas uma única medida que funciona de fato, que é natural, que já é admitida em outros países e que está dentro do seu poder de ação. E pergunto, que juiz culparia uma mãe amorosa, desvelada, que vê sua filha amada definhando numa cama, padecendo dores atrozes e se sentindo mais infeliz do que a própria infelicidade? Uma mãe que assiste impotente ao seu calvário diário no bullying sofrido pela filha na escola, em virtude da hemiparesia e das convulsões constantes e involuntárias, vendo as suas mãos e pés se deformando pelas contrações involuntárias de nervos e tendões. Amor de mãe não se mede. Não há entre os homens um instinto mais forte que o instinto materno. De forma que não há ninguém no mundo, nem médico, nem juiz, nem promotor de justiça, nem fiscal da Anvisa, que seja capaz de prover os meios necessários, adequados e eficazes para proteger a sua cria. Olha, eu acho que uma coisa que norteia muito a minha vida é a fé que eu tenho. É a minha espiritualidade que independe de religião. É o meu contato com Deus, é a crença que eu tenho em Jesus, que é uma figura para mim viva, real. E isso vem desde muitos anos, de sempre, desde que a Júlia nasceu, foi uma prova viva disso. A Júlia é um milagre vivo, a Júlia é um milagre a cada dia. E todas as dificuldades que uma mãe passa quando você recebe um filho que é diferente do filho que você idealizou, que você sonhou, né? Eu tô grávida, eu tô com uma filha de novo sendo gerada, que vai nascer. E a gente sempre prepara um mundo perfeito para uma criança que vai chegar. A gente quer mostrar o melhor do mundo. E quando a gente descobre que esse bebê vai enfrentar uma série de dificuldades, essas dificuldades são suas também. E, paralelamente a todas essas dificuldades, você recebe uma força que vem, sei lá de onde, que eu acredito que vem de Deus, falando assim para você: não vai ser fácil, mas você vai conseguir. Eu conheci a Neila, mãe da Júlia. A gente começou a namorar, a gente casou e esse pacote veio com 2 filhas, 5 cachorros e tudo isso. O Renan foi que correu atrás, que comprou as sementes, que se impôs pra dar a cara a tapa, pra mostrar, tipo, a gente quer plantar maconha mesmo pra nossa filha. Até ele me chamou de filho, eu achei isso bem legal. E ele é um paizão, assim, mesmo não sendo meu pai, ele cuida de mim como se fosse. A conexão do Renan comigo e com as minhas filhas, ela foi crescendo a partir do momento que a gente foi descobrindo, dentro da dificuldade da Júlia, quais seriam as novas soluções. O desespero que a Júlia tinha com relação à condição dela, que ela trazia durante anos, por fases diferentes que ela passou da vida, de bullying, de se sentir diferente, de ver que o corpo dela era diferente, depois de sentir dor, e depois de ver que não tinha alternativa, e de chegar para mim e pedir para tirar o braço dela, porque ela não aguentava mais viver com isso, e achando que tirando o braço ela acabaria com tudo isso. E eu ter que explicar para ela que não acabaria, porque ela continuaria sentindo o braço mesmo se o braço não estivesse lá. Todo meu 2016 foi uma bosta, porque eu voltei para Brasília, eu não tinha muitos amigos aqui e tal. Eu não gosto muito de entrar nesse assunto, mas foi bem difícil. Pela solidão, Por tudo, assim, pela tipo... dor. eu ainda tomava Rivotril e foi muito difícil me separar dos meus amigos e ver que aqui eu não tinha amigos e que todo mundo me julgava muito. Mas agora eu entrei numa outra escola que as pessoas são muito de boa e que não julgam tanto. Então, pra mim,
essa troca de ambiente sempre foi muito difícil, porque eu sempre me mudei muito. Quando eu era pequena, eu morava em Natal. A minha mãe se mudou para Brasília por conta do trabalho. Eu sempre fiquei mudando lá, Natal, Brasília. E eu fui para São Paulo, passei 2 anos lá. E minha mãe foi transferida de novo, então eu voltei e eu fui para um colégio que não tinha futuro para mim e eu sofri muito lá. Até que eu cheguei nessa nova escola e todo mundo me recebeu de braços muito abertos, assim. Eu tenho tanto a agradecer, muito mesmo. Eles foram muito legais comigo desde o princípio, não me julgando, não julgando meu medicamento. Muito legais, realmente. E aí chegou num ponto que o neurologista falou, não pode, né? A gente não tem mais o que fazer. E aí outro médico sugeriu o CBD. Por uma família amiga, a gente conseguiu uma seringa importada e viu que a Júlia teve uma pequena melhora na intensidade da crise, mas não aliviava a dor, nem o estado emocional dela, nem nada. As dores continuavam. E a gente precisava do THC. E aí foi o grande início de tudo isso, foi a busca pelo THC, né? Se não cabe ao Estado interferir no tipo de tratamento que uma família vai dar ao seu ente querido, quando existem opções, o que dizer quando elas não existem? Um crime é não deixar de fazer isso. Então, cometer um crime, cometo, tá tudo certo. Mas a gente não pode ser culpado por isso, né? Salvo-conduto é um documento. Expedido, ela vem, é uma derivação que vem do direito internacional. Salvo-conduto seria um documento assinado pelo rei ou por uma autoridade que permitiria o trânsito de uma pessoa pelo país inteiro sem ser incomodado, né? Um salvo-conduto. Ali ninguém pode tocar. E isso foi, no direito interno, né? No nosso ordenamento jurídico, foi equiparado a um documento que se expede previamente para possibilitar que a pessoa não seja incomodada por autoridade policial. Quando ninguém quis me ouvir, quando ninguém quis me escutar, eu era uma mãe desesperada, batendo de porta em porta, falando, essas pessoas que estão escrevendo isso, elas não sabem o que eu vivo. Eu luto pela vida da Júlia desde que ela estava na minha barriga. Será que seria eu a dar uma coisa para ela que fizesse mal? Eu sou a mãe dela, eu luto por ela. E quando esse desembargador abriu as portas para mim e viu uma mãe na frente dele, ele chorou comigo. E ela me explicou, né? Entre soluços, né? Muito choro, muitas lágrimas. E eu me emocionei com a causa dela. Então eu não entendo por que essa planta é muito julgada, assim. Eu mesma tinha um tabu sobre essa planta e que deixou de existir assim que eu comecei a usar. Quando ela chegar aqui, ela vai entrar aqui, entendeu? Para poder fazer a manobra e ir para cá. Aí você passa para lá, entendeu? É comigo. Meu nome é Patrícia de Oliveira Rosa, eu sou engenheira, geofísica também, e tenho a Débora, minha filha Débora Rosa, de 23 anos, e que tem uma síndrome rara, síndrome de Dravet. Ela, até os 5 anos, ia de 3 em 3 meses para a UTI, com crises convulsivas subentrantes. Era o tempo todo, às vezes 24 horas, 48 horas de crises. E nada, nenhum remédio fazia ela parar as crises convulsivas. Oi? É a Débora. Débora, pede teu cachê.
Meu pai chegou e falou assim, se eu plantar maconha, eu chamo a polícia. Eu falei assim, ótimo, pai, você vai me chamar a polícia? Eu vou ser presa. Ótimo que eu faço spa na prisão, entendeu? Vocês vão tomar conta da Débora, vocês vão ver como é que é tomar conta da Débora, o pai também, o pai dela. E aí eu vou ler todos os meus livros. Inclusive tem até um meme falando sobre isso. Vou ler todos os meus livros que eu quero ler, entendeu? Vou conversar mais livremente, não vou ter preocupação de acordar no meio da noite se tem convulsão ou não. Aí ele olhou assim para mim, realmente... Aonde é que você vai plantar, Patrícia? Acabou. Acabou. Casa. Vai, Dedê. Sanduíche completo para eles. McDonald's. Quando eu ganhei o HC, conquistei o HC, né? Foi como se eu tivesse, guardado as devidas proporções, tirado uma carta, conseguido uma carta de alforria, né? Porque você plantar também correndo risco é um sofrimento. Além de ver sua filha, seu filho, fazendo convulsão, você ainda plantando, ainda ser pego pela polícia, então você fica mais... libertador, primeiro, o HC. E ver a maconha, né? Essa plantação sendo transformada em remédio, né? Não tem o que contestar, né? Tem que incentivar isso, tem que conscientizar a população. A Constituição fala, né, que a gente tem várias liberdades, e aí chega a lei de drogas, numa questão de proteger a saúde pública, né? Diz que quem está sendo protegido ali é a saúde pública, não pode isso, não pode aquilo, enumera uma série de condutas, bota verbos em sequência proibidos e, no final, com uma pena altíssima, uma pena mínima de 5 anos. É algo muito, muito grave, é uma pena grave. E eu queria até falar sobre um poema que me remete a ela, eu e ela. E eu queria falar Tu eras também uma pequena folha que tremia no meu peito. O vento da vida pôs-te ali. A princípio não te vi, não soube que ias comigo. Eu era voluntário do hospital. Aí eu tinha acesso a entrar no hospital. Então, quando a Vitória, eles arrumaram a Vitória, olha lá, aquela foto eu tirei quando eu entrei na sala. Eu tirei essa foto, ela virou o rosto. Eu tirei essa foto, ela me olhando. Na verdade, a gente somos evangélicos. Quando a Vitória começou a aparentar a primeira crise, a gente pensou que era algo espiritual. Eu vou pra rua. Vamos passear? Bora? Não, eu vou pra rua. Você vai pra rua? Comprar o quê? Comprar chocolate. Vitória era uma criança agressiva. Ela batia, ela mordia. A Vitória, ela não obedecia. Quando você falava, não mexa, aí ela mexia. E eu vim de uma família que meu pai bastava olhar pra gente, né? A gente tinha um costume de pai falar uma vez só. Vitória! Um X, rindo, um sorriso. X! Aí, um X. Ela estava tendo uma crise que eu cheguei a contar 70 crises em menos de 1 hora. Minha filha ia convulsionando 70 vezes, menos de 1 hora. Aí, nesse dia, a gente ficou desesperado. Aí eu falei, eu vou arrumar um jeito, eu vou nos Estados Unidos, eu vou trazer esse remédio, eu vou conseguir esse remédio de uma forma ou de outra. Eu tinha falado para minha mulher. Ela passou de 80 crise, ela passou a ter 2, 3. Eu não sei como é que o governo, a lei, vai pensar de uma forma, porque se essa coisa não se legalizar ou não houver uma liberação, muitos pais de família vão ser presos por tráfico de droga ou plantio de droga, alguma coisa. Porque o pai não vai deixar um filho se acabar
por casos que é proibido você plantar um pé de maconha para você tirar o próprio remédio do seu filho. Só tem que cortar, né? Porque eu sou capaz de fazer isso. Tá bom, é muito amor, tá bom, é muito amor. Fala, oi, seu Antônio. Tá bom, amor. Qual é o fim dessa história, né? Qual é o fim da história da minha filha? Um coração, faz um coração. Um coração, Faz amor. um coração de amor. Como é que é um coração? Um coração, faz um coração. Um coração, como é que faz um coração? Um coração. No nascimento da Amanda, eu sempre quis ter uma filha. E parece que tudo parou naquele momento. E na memória que vem aquela dor, aquela angústia, vem a mão de Deus. Ele nasceu, eu fui correndo para ver ele, né? E ele era o único que mexia muito. Pedi ajuda e expliquei a situação. E eles não deram muita bola, porque falou que eu era meio neurótica, né? Já que tinha acontecido o que aconteceu com a minha outra filha. E ele pegou e foi para UTI e eu fiquei lá no quarto, encolhido, rezando. Quando ele fechou o olho, ele não abriu mais. Ele entrou em coma naquele dia, naquela hora. E no dia 24 de dezembro... 11h35 da noite, eu contando a historinha do nascimento de Jesus, eu olhei pra ele, ele tava abrindo os olhos. Mas uma família pobre que não tem condições e eu acho que eles devem pensar assim, inventou de ter filho pra quê se não tem condições de criar? Se vira com o seu problema. Só mais um. Milagre, pai, eu tá acordado que eu só fico dormindo nessa chuva. As visitas que eu estou olhando. Todo dia assim. Né? Trabalho muito, sempre sorrindo, brincando. Às vezes, meus amigos falam assim, cara, você é forte. Mas ninguém sabe o que a gente sente. Ninguém sabe. Sem o canabidiol, a frequência dele era sempre 200 e pouco, para 205, 201, a frequência normal de uma criança é de 100 a 130. Então, até a questão cardíaca dele deu uma estabilizada. Se eu posso produzir o medicamento do meu filho, por que não deixar? Porque cada dia que passa vai aumentar a dosagem e eu não vou conseguir acompanhar. Esses dias mesmo a médica falou assim, Lídia, a gente tem que ir para tantos centímetros. Eu falei, como? Eu não vou ter condição de comprar 3 seringas no mês. Parece que eles fazem uma forma da pessoa desistir. Aqui no Brasil é assim, a nossa realidade. Se você planta uma planta para salvar a vida do seu filho, você corre risco de ser presa. E eu falo para ti, se um dia eu plantasse e eu fosse presa e meu filho ficasse para trás, eu não sei o que eu faria. Aí sim, eu ficaria realmente louca. E todo dia é luta pra gente. E todo dia a gente agradece por ele estar com a gente. Um dia de milagre todos os dias. O óleo que a gente tem disponível aqui no Brasil e no mundo em geral não é um canabidiol sintético isolado. É o óleo da cannabis no processo mais artesanal, milenar, tradicional. Então, você extrai a resina da planta. Essa resina ela tem a forma ácida dos fitocannabinoides. O THCA, que é essa forma ácida do THC,
ele não tem efeito cognitivo, ele não é psicoativo. Né? Ele só vai ser quando ele for descarboxilado e virar o THC. Então, a forma natural da planta é a forma ácida, para descarboxilar, calor. Então, quando a pessoa fuma, né, a cannabis, ela vai estar, naquele momento, vai estar descarboxilando e vai estar, então, inalando o THC. O canabinoide é uma gordura que está presa na planta, né, na flor. Então, a baixa temperatura, o frio, faz com que essa molécula se desprenda e ela saia da flor, né? E o que interessa é só essa molécula, os canabinoides, né? Então, se você expõe aquilo, por exemplo, um gelo com água bem gelada, cheio de planta, e bate aquilo bem, essas moléculas de gordura vão se soltar da planta e vão se misturar na água. Só que água e óleo e gordura não se misturam, né? Então, se você pega essa água, joga um óleo de coco e mistura, põe na geladeira, a gordura vai congelar e a água não, né? Então, você tira aquela plaquinha de óleo, descarboxila e toma. O sistema endocannabinoide é um sistema que trabalha o nosso equilíbrio interno. Então, ele modula memória, ele modula proliferação celular, ele modula apetite, sono, inflamação, né? Memória imunológica, dor, recompensa. Ele modula todos os outros sistemas neurotransmissores. Ele modula a dopamina, acetilcolina, serotonina, noradrenalina. Então, ele é um regente. Ele rege os outros. E a gente não sabia disso até a década de 90. E eu tenho certeza que 99% dos médicos ainda não sabem disso. Ou seja, está na hora de as autoridades sanitárias, né, que responsáveis pela saúde pública, que pensem seriamente nessa possibilidade de fazer estudos, pesquisas e determinar de que modo as pessoas podem ter acesso a esse medicamento que traz alguns benefícios inegáveis às pessoas que sofrem de determinadas doenças neurológicas que nenhum outro medicamento é eficaz. Nós temos que permitir a essas famílias que optem por cultivar, se assim desejarem, por importar, se assim desejarem, ou por adquirirem determinado produto ou medicação que passará a ser comercializado nas farmácias. Porque as mães, cultivadores, segmentos da sociedade querem legalizar a maconha. Porque primeiro tem uma burocracia imensa do Estado, principalmente da Anvisa, para importação. E é caro, é muito caro esse remédio. É o preço de R$5 mil, mais ou menos, por mês. A maioria da população, 95%, 97%, não tem esse dinheiro nem para viver. Os médicos e pesquisadores... ok, então canabidiol sim, mas canabidiol não é maconha. Canabidiol é canabidiol. Né? Querendo aquela coisa de... Não, a maconha tem que continuar sendo banida. Mas o princípio ativo, canabidiol, este sim, que será produzido por uma indústria farmacêutica, preços exorbitantes, esse sim poderá ser comercializado. Quando você tem uma liminar na mão e você vai na Secretaria de Saúde, o secretário não cumpre. E o Ministério Público é conivente com isso. Estou falando só do canabidiol, estou falando questão de saúde em geral. Não tem nem como querer pôr na conta do Estado, porque o Estado é incompetente para qualquer coisa. Para dar um leite, um canabidiol. E além... Você vai falar o quê para uma família ganhar 800, 900 reais? Que tem uma filha com 80 crises por dia. Se fosse na sua família, o que você faria? Eu não acreditei na hora que fosse uma convulsão, mas eu falei pra Patrícia, Pátia, Sabrina tá tendo uma convulsão, ela parou. Sua filha teve uma convulsão, sua filha é epilética? Nossa, eu quase caí, dura. E ela começou a usar o medicamento, e na semana seguinte a usar o medicamento, a gente percebeu que as crises estavam ficando um pouquinho mais fracas. E nessa semana seguinte, ela passou um único dia. Ela passou o primeiro dia sem crise.
Será possível que, se eu tiver aqui 2 ou 3 plantas, eu vou ser acusado de tráfico? Será possível que eu sou tão bandido assim? Será possível que eu vou ter que esperar a boa vontade dos nossos governantes, dos nossos legisladores, da Anvisa? Até quando a gente vai aguardar? Eu não posso mais esperar. Nós vamos conseguir. Nós temos certeza que nossa causa é justa, nós preenchemos todos os requisitos legais e nós vamos conseguir. Quando a gente conseguir apresentar para a justiça o nosso caso, nós temos certeza que o juiz vai dar um salvo-conduto para a gente. Porque nós não somos bandidos, nós não somos criminosos, nós não somos traficantes. Então, como é que a gente determina se há dolo, se há culpa? É justamente estabelecendo um padrão que tem como base um homem médio, uma pessoa que é uma pessoa normal, uma pessoa que não é excepcionalmente cuidadoso, nem totalmente desleixado, uma pessoa mediana, né? Com um nível cultural razoável, não muito baixo, não muito alto. O homem médio é aquela pessoa comum do povo. E a partir dessa ficção jurídica do homem médio, você determina qual seria a conduta exigível das pessoas quando ele pratica um fato que pode ser enquadrado como crime. E a gente só construiu tudo isso milagrosamente através da cannabis. Quando eu ia imaginar que a maconha ia entrar na minha família, ia entrar pela porta da frente, ia mudar a vida da minha filha, que um dia queria tirar o braço, no outro dia ela estava cantando, dançando, porque estava com efeito de THC. Então, a inexigibilidade significa que você não pode exigir daquela pessoa, daquela mãe que vê sua filha estertorando sob efeito de contrações involuntárias de músculos, né? Sofrida, né? Você não pode exigir que essa mãe não cultive maconha que possa aliviar aquelas dores. Eu nem sei, às vezes... Você vê um filho fazendo crise convulsiva, é muito duro, é muito sacrificante. E aquela família vai plantar? Se alguém denunciar, a polícia vai lá, a polícia está preparada para lidar com a família que planta maconha? A polícia vai arrancar o pé dela, aquela planta específica que ela demorou a achar. Sabe? Ela vai arrancar, vai levar para a delegacia, a planta vai morrer. Acabou a esperança. Ela foi uma das poucas mães que entendeu que essa planta não faria mal pra mim. Porque eu nunca gostei de maconha assim. A maconha pra mim sempre foi um daqueles frutos proibidos que a gente nunca experimentava. E ela ter buscado isso pra mim foi um modo dela procurar... Foi um modo dela procurar a calma dentro dela e dentro de mim também, porque muitas mães não concordam que o filho use maconha. E ela foi a que me introduziu a maconha, então eu acho isso muito legal e muito interessante da parte dela. Simplesmente uma autorização. É isso que a gente quer, uma autorização. E o sistema endocannabinoide, a gente está fadado a conhecer ele a fundo. A gente não tem nem como escapar disso. A gente tem que pesquisar, a gente tem que avançar nisso. Então, não adianta alguém querer proibir, porque isso já acabou. Não tem nem como. Então, isso tudo é só questão dos mais... questão aí de jogos de poder que tentam ainda evitar o inevitável.